Amém? Louvado seja Deus. Saúde, amada igreja, com doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, através dessa oportunidade que o pastor Marcos, assim, me deu. E eu fiquei perguntando, Senhor, me traz uma palavra, Pai, um tema que eu possa, junto com a igreja, ser ministrado através do Teu Santo Espírito. E Ele me traz um tema. E essa noite, queridos, vamos poder, na presença de Deus, entender o silêncio de Deus. Tentar compreender, porque muitas vezes Deus nos responde de imediato e outras vezes Ele demora de responder. Tem algo em minha vida, particularmente falando, que eu espero há 17 anos. Eu sempre me perguntei, Senhor, até quando? Eu não sei. Porque eu não sei qual é o propósito de Deus. Mas eu sei que Ele irá fazer. Eu sei que Ele irá fazer. E essa noite vamos poder, então, entender um pouco, através de uma passagem bíblica, porque é que muitas vezes o Senhor demora de responder os nossos pedidos. Amém, queridos? Senhor Deus, querido Pai, louvado seja, Senhor, e exaltado o Teu grandioso nome, Senhor Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra que o Senhor me entregou, Pai. Para que essa noite nós possamos aqui, Pai, entender o Teu silêncio, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor cuida, Pai, de cada um de nós. Sabemos que o Senhor nos exorta, Senhor Deus, com amor, porque a Tua intenção, Pai, é querer o nosso bem. Mas muitas vezes somos tão ansiosos, Senhor, que não queremos esperar o Teu tempo, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, possa tratar o nosso coração diante dos nossos pedidos, Senhor Deus, diante do que temos apresentado ao Senhor e até o momento ainda não foi realizado, Pai. Mas que o Senhor possa, Senhor Deus, acalmar o nosso coração. Que o Senhor possa nos fazer compreender, Pai, o Teu silêncio, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Senhor, irmãos, abram suas Bíblias, por favor. No Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Enquanto vocês abrem, esse texto, na verdade, é um pedaço de uma história que está descrita aqui no Evangelho de João, que conhecemos muito bem, que é a morte de Lázaro. E nós sabemos muito bem de toda a história que acontece aqui nesse trecho, mas o que o Senhor trouxe ao meu coração é exatamente um ponto, e é esse ponto que vamos tratar aqui nesta noite, que é o momento em que Marta e Maria esperam o retorno de Jesus para agir sobre a vida do irmão delas. Amém? E a palavra diz assim, queridos: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os teus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava a Marta e a irmã Maria, e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Tentar entender, irmãos, por que Jesus Cristo ainda demorou 2 dias
porque ele ainda tinha 2 dias de caminhada para chegar até essa aldeia. Mas além dos 2 dias da caminhada, ele ainda esperou mais 2 dias. Então foram 4 dias no total. E tentar entender por que foi que o Senhor demorou tanto de ir ao encontro de Marta e Maria é um pouco difícil. E é muitas vezes o que nós hoje passamos quando apresentamos ao Senhor uma necessidade. Porque o que a gente quer diante da nossa necessidade é que o Senhor responda de imediato. Mas acreditem, queridos, há sempre um propósito de Deus em tudo. Ele é um pai zeloso, e ele quer o nosso bem. Ele quer fazer exatamente a nossa vontade, mas conforme primeiramente a vontade dele. E há um propósito em tudo. Se vocês observarem, vocês vão ver que Jesus Cristo disse que a morte dele era para glorificar o nome de Deus. E acreditem, irmãos, se esperamos algo de Deus e que Deus ainda não tenha respondido, é porque quando Ele fizer, fará para ser glorificado através do que Ele fará. Então, porque às vezes parece que Deus não sabe ou então simplesmente não quer intervir sobre nossos problemas? Porque essa é a sensação que nós temos. Temos a sensação de que Deus não ouviu. E muitas vezes a gente chora, a gente jejua, a gente faz tudo conforme a Bíblia nos orienta. Mas Deus não responde. Então a sensação que a gente acaba tendo é que Deus não ouviu o nosso clamor. É que Deus não ouviu nossas orações, nossas súplicas. Aí é que se engana. Porque a própria palavra diz que mesmo antes de nós pedirmos, Ele já sabe o que nós queremos. Mas como eu disse, e vocês vão entender, há um propósito em tudo de Deus. É evidente que o Senhor sabe de tudo o que acontece no universo, inclusive todas as nossas necessidades e dificuldades. Até nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 27, 46, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? No entanto, nosso Pai Celeste diz: não vos inquieteis, pois Ele sabe de todas as investidas do maligno contra nós. O inimigo nada faz que surpreende ao nosso Deus, que pode desfazer as obras do diabo e tirar todas as nossas dificuldades e nos dá o que necessitamos. Enfim, nada é impossível para Deus. E é interessante porque esse trecho em que Marta e Maria esperam ansiosamente a vinda de Jesus para poder, na nossa linguagem, acudir elas, para poder cumprir a necessidade delas. Ali havia um propósito. Então era necessário que quando o Senhor retornasse, ou isse até o encontro delas duas, Lázaro deveria estar de fato morto, para que nesta morte pudesse ser manifesto o poder de Deus. Entretanto, queridos, por que às vezes então temos a sensação de que Ele não sabe, ou não pode, ou não ouve os nossos pedidos? Por que é que temos sempre essa sensação? Como eu acabei de dizer para vocês, eu espero há 17 anos algo que eu venho pedindo a Deus. Tem momentos que eu me entristeço porque ainda não aconteceu. E eu anseio por isso. E Ele sabe do que eu estou falando. Eu anseio por isso. E eu tenho 17 anos pedindo ao Senhor, orando. Quando eu jejuo, eu sempre peço: Senhor, e aí, Pai? Quando será? Mas eu não ouço a resposta de Deus. Eu não ouço Deus falar. Mas eu sei que Ele irá fazer. Porque o tempo é dEle. O poder é dEle. E independente do que nós acharmos, irá acontecer no propósito dEle. Sempre é no propósito dEle. Esta então poderia ter sido a pergunta dos que estavam na casa de Lázaro naquele dia. Porque no versículo 6, Jesus demorou 2 dias para ir à casa de Lázaro.
No versículo 14, Jesus disse: Lázaro morreu. Foi a informação que ele recebeu. A questão era, se ele tivesse vindo na hora certa, nada disso teria acontecido. Sim ou não, irmãos? Porque se nós tentarmos entender os milagres de Jesus, vocês vão perceber que todos que se dirigiam a ele, independente da enfermidade, ele os curava. Então a esperança de Marta e Maria naquele momento era exatamente isso. Que ele pudesse vir o quanto antes. Porque elas sabiam, elas tinham fé suficiente de que ele poderia curar Lázaro daquela enfermidade. Mas como eu disse, irmãos, há um propósito de Deus em tudo. Independente da ação do maligno. Independente do que ele tenha feito. Não há poder acima de Deus que não faça Deus desfazer o que foi feito por ele. Então tenham fé, creiam que o que vocês pediram, independente do tempo, Deus fará. O silêncio de Deus pode ser até um sinal, não de desaprovação, mas de aprovação. E alerta para que possamos aprender mais sobre a sua vontade. E isso é muito interessante. Porque muitas vezes não compreendemos a vontade de Deus, porque queremos que a vontade de Deus seja a nossa vontade. Por isso que quando oramos, por isso que quando apresentamos um pedido a Deus, queremos que seja no nosso tempo. Mas não funciona assim, irmãos. O Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Ele de tudo sabe. E por esse motivo, Ele sabe do antes, do durante e do depois. E é interessante porque, eu não sei se vocês já perceberam, mas outros pedidos que eu já apresentei ao Senhor e que o Senhor já concedeu-me, é interessante porque ele não veio simplesmente vazio. Não foi simplesmente um pedido realizado de forma vazia, mas veio composto de outras coisas mais. E o que eu chamo isso é de cereja do bolo. Porque o Senhor, quando Ele chega a realizar os nossos desejos, Ele não é simplista, mas Ele quer mostrar a manifestação do poder dEle sobre o pedido e o cuidado que Ele tem com os seus filhos. E isso é muito importante para compreendermos exatamente qual é a vontade e o desejo de Deus sobre nossas vidas. Através da experiência da família de Lázaro, podemos aprender lições preciosas sobre esse silêncio. Um desses pontos é que aprendemos que a nossa vida é projeto de Deus e visa a sua glória e o nosso bem. Entendam, irmãos, porque a nossa vida é para a honra e glória do Senhor. Por isso que a nossa postura como servo de Deus tem que refletir para os outros exatamente algo que eles não venham compreender. Porque é que muitas vezes, mesmo sendo servo, passamos por dificuldades, por situações, e que pessoas que lá fora que não creem nesse Deus que nós cremos, vivem vidas de bonança. Pois não é para isso, irmãos, que Deus quer que nós venhamos a enxergar. Há um propósito de Deus nas nossas vidas, e as nossas vidas têm que exatamente refletir a glória de Deus. Por isso que há um propósito em tudo que Ele faz em nossas vidas. Há sempre um propósito. E com isso aprendemos exatamente que há um propósito de Deus em nossas vidas. O Senhor não ficou desesperado e saiu correndo no momento em que recebeu a notícia. E eu preciso relembrar vocês que Jesus e Lázaro eram amigos íntimos, pessoas próximas. Então imagine o nível de sentimento que o Senhor tinha por Lázaro. E que ele poderia, sim, fazer a hora que ele quisesse. Ele poderia, naquele momento, voltar desesperado ao encontro de Lázaro, porque era um amigo pessoal dele. Mas não. O Senhor, ele não saiu da linha do propósito do Pai, porque ele é enviado do Pai. E como ele sabia que havia o manifesto do poder de Deus, da glória de Deus sobre a vida dele, era necessário que Lázaro estivesse, de fato, morto. Ah, mas ele morreu, não tem mais jeito. Para Deus? Não, tem jeito para tudo. O poder de Deus, tudo pode.
Se é para a glória de Deus, ninguém pode impedir a execução do plano de Deus. No final, tudo dá certo. É bom sabermos como Deus recebe as notícias a nosso respeito. Nós ficamos aflitos com os diagnósticos dos médicos, com palavras duras, com situações que fogem do nosso cotidiano. Mas o que a gente precisa compreender é que diante dos nossos pedidos ao Senhor, Ele jamais esquece de um. Muitas vezes, o que a gente pede, Deus sabe o que é bom para a gente. E Ele não vai realizar. Mas Ele não vai realizar porque Ele não nos ama. Não é isso. Ele não vai realizar porque Ele sabe que o seu pedido não é o que de fato você precisa. E para a gente compreender isso é muito difícil. Porque a gente sempre acha que nós sabemos o que queremos. Não sabemos o que queremos. Mas Deus sabe. E Ele vai fazer por onde todas as coisas venham a acontecer. Porque a vontade dEle é o nosso bem. Isso é a promessa de Deus para nós. Ele sempre estará conosco. Os períodos difíceis nunca serão definitivos. Marta e Maria certamente puderam compreender os motivos do atraso de Jesus. Deus, no seu silêncio, nos alerta para que aprendamos. Marta e Maria, irmãos, compreendeu que a demora de Jesus havia uma justificativa. Elas descansaram no Senhor. Mas há um ponto muito interessante, porque elas achavam que não havia mais o motivo no qual ele precisasse ir ao encontro de Marta e Maria. Mas elas não entenderam o porquê da demora deles. Elas não compreenderam. Elas aceitaram o porquê que ele não chegou de imediato. Mas elas não compreenderam o propósito de Deus. O segundo ponto é que Deus cumpre a sua agenda e não a nossa agenda. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe e de tudo Ele sabe. Então Ele sabe muito bem o que a gente pede e o que Ele vai nos dar. Para que coisas ruins não venham a acontecer e ao final você não venha a culpar como Adão fez. Foi a mulher que tu me destes. O tempo que parece demorar para agir não significa descaso de Deus. Ou então que Ele tem outras prioridades. Mas sim, é o cumprimento da sua agenda. Lembra que eu falei? O Senhor nunca faz com que os nossos desejos venham de forma simples. O nome de Deus tem que ser manifesto sobre tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Então acredite, irmãos. Se o que você pediu a Deus, se até o momento ainda não foi realizado, quando vier, você vai perceber que o nome do Senhor será manifesto de uma forma sobrenatural na vida de vocês. E até para nós compreendermos isso, nós vamos ficar regozijados na presença de Deus, porque para tentar entender o porquê da demora, a gente vai até entender, não, Senhor, agora compreendi. A demora não estava exatamente no que eu queria, mas no que de fato eu necessitava. E quando chegou para que eu pudesse glorificar o teu santo nome. Então há um propósito do silêncio de Deus, há um motivo do tempo de Deus realizar os nossos pedidos. Havia um propósito divino naquele momento. Jesus, de maneira alguma, foi irresponsável e nem desprezou a dor da família de Lázaro. Deus só tem boas intenções a nosso respeito. Ele sabia muito bem o que estava fazendo e que era melhor para Lázaro. Mas muitas vezes, o que nós tentamos compreender na situação é que de fato Deus desprezou o nosso pedido. É que Deus não nos ouviu.
E muitas vezes, irmãos, a gente acha até que nós não sabemos por esse motivo orar, ou não sabemos pedir. Mas não funciona assim, queridos. Deus, ele sabe muito bem o que queremos, muito antes de nós precisarmos. E ele faz com que as coisas se direcionem ao nosso favor. Então, há também um aprendizado na espera, no silêncio de Deus. Deus tem um plano para nossas vidas, que deverá se cumprir inevitavelmente. Isso não deve ser motivo de preocupação, pelo contrário, estamos vivendo na companhia de um Deus que oferece o seu próprio Filho para nos salvar. Temos que compreender qual é esse propósito de Deus em nossas vidas. E não há em nenhum momento esse descaso de acharmos que Deus não se interessa por nossas orações, por nossas petições. A vontade e o desejo de Deus é tamanha sobre nossas vidas que o exemplo maior deste amor foi o teu filho entregue na cruz. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos esquecer isso. O tempo de Deus, irmãos, não é o nosso tempo. Como eu disse para os irmãos, eu tenho 17 anos esperando. Eu posso esperar até 50 ou mais, ou o tempo que ele achar que tenho que esperar. Mas eu sei que a minha espera vai ser atendida. E eu vou poder gritar aos quatro cantos deste mundo: Deus é maravilhoso e a tua glória é eterna. É verdade que nem sempre Deus cura os enfermos, nem ressuscita os mortos. Mas em Romanos 8, 28, vemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que amam a Deus, e são chamados segundo o seu propósito. Não há nenhuma ausência em nossa vida que seja mais importante que a presença de Deus. E isso não podemos esquecer. Por mais, irmãos, que nossos pedidos não venham a ser realizados como uma enfermidade, e eu já ouvi testemunhos lindos, de que uma família inteira era tão resistente ao Evangelho e que só bastou a vida de um ente querido daquela família descobrir uma enfermidade, um câncer, algo muito terminal para a vida dela, e que o exemplo de vida daquela pessoa foi tão impactante que Deus não a curou, mas trouxe para os seus braços. Que no processo, em todo o processo, para que a família pudesse compreender que a intenção de Deus, de fato, era levar para os braços dele, fez com que toda a família fosse impactada e toda a família se rendesse aos pés do Senhor. Como missionário, irmãos, eu já ouvi muitos testemunhos de eu olhar para a minha vida e dizer bem assim: rapaz, e por que eu reclamo tanto da minha vida? Por que eu digo que Deus não realiza os meus desejos? Parece até aqueles filhinhos mimados, birrentos. Mas não, irmãos. Nos campos missionários eu vejo situações deploráveis, difíceis, em que eu olho para aquela situação e quando eu pergunto para a família ou para alguém daquela família sobre a situação em que ela vive e tento falar para ela sobre o Evangelho que transforma, que cura, que restitui, aquela família simplesmente diz assim: não, eu não tenho muita coisa a pedir para Deus, não. Aqui eu estou em paz. Com um pouquinho que é entregue a eles, eles ali se sentem em paz. E às vezes temos tanto e ainda reclamamos. E ainda queremos mais. E ainda continuamos a ser aquela criancinha birrenta. Mas eu quero, meu pai. E aí o Deus não realiza os nossos desejos. E criamos uma birra com Deus. Porque Deus não realizou os nossos desejos.
Muitas vezes, uma reforma que a gente precisa em uma casa, na nossa casa, Deus às vezes não permite, porque para que chegue nesse processo da reforma, tem que haver primeiro uma transformação espiritual. Para que o processo, quando chegue para glorificar em nome de Deus. Porque há uma intenção em tudo que Deus faz. Há uma intenção em tudo que Deus quer realizar em nossas vidas. Então, irmãos, saibam que se você pediu algo para Deus e ainda não foi realizado, Deus quer tratar você em algum lugar da sua vida. Deus quer mostrar para você que algo precisa ser transformado em sua vida para que isso possa chegar até você. Para que o que você pediu seja realizado. E aí vocês vão compreender o que é o silêncio de Deus nas nossas vidas. Eu já estou começando a entender, irmãos. 17 anos não são 17 dias. E quando eu vejo outros irmãos regozijados, falando, eu consegui, irmão. E foi através das orações dos irmãos. E eu digo, Senhor, as minhas orações só funcionam para os outros, mas para mim não está funcionando, Pai. Porque essa é a sensação que a gente tem. Que a gente ora pela vida de um irmão e Deus concede a vida daquele irmão, o desejo daquele irmão. Mas quando a gente pede, a gente clama por nós mesmos, nada acontece. A gente tem que entender qual é esse propósito de Deus em nossas vidas. Precisamos compreender o porquê desse silêncio em nossas vidas. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus mudar algo. Tenha a sensibilidade para perceber qual é a vontade de Deus. Porque eu tenho certeza que se vocês perceberem qual é o propósito de Deus, Ele quebrará esse silêncio, realizando no coração de vocês o que vocês pediram. O terceiro ponto é que Deus deseja desenvolver a nossa fé. Acreditem, irmãos. O desejo de Deus é de fato realizar o desejo dos nossos corações. Mas às vezes a gente precisa desenvolver o que é essa fé, porque a fé que ele diz que se tivermos do tamanho de um grão de mostarda, faremos milagres maiores que o dele. Que poderemos dizer para aquela montanha, saia dali, vá para lá, e ele viria. Então, o silêncio de Deus em nossas vidas também é uma forma de podermos desenvolver essa fé. É preciso que crer de Deus, é preciso crer que para Deus tudo é possível. Isso é fé. Mas se ainda não foi realizado os nossos pedidos, é porque há um propósito. É preciso melhorar o nosso conhecimento de Deus. É em meio às aflições que aprendemos sobre Deus e sobre a vida. Jó concluiu: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te contemplam. E sabemos a história de Jó. Jó perdeu tudo. A vida dele ficou por um fio, mas ele não negou ao Senhor. Infelizmente, irmãos, eu já ouvi testemunhos de irmãos, e eu gosto muito, quando eu vou para os campos missionários, encontrar com pessoas desviadas. Eu gosto muito. Porque eu quero entender o porquê do desvio. Se desviou por quê? Não, porque eu já fui muito usado pelo Espírito Santo, porque eu já converti, porque eu já fiz, porque já aconteceu, e eu tá. E quando foi que em sua vida você permitiu que o inimigo pudesse plantar no seu coração a discórdia? Quando foi que você permitiu que isso fizesse você se afastar da presença de Deus? E eu ouvi isso de um rapaz, um jovem. Ele disse que já estava na presença de Deus há 8 anos. E ele disse que deixou de ir para a igreja, essa foi a expressão que ele usou. Deixei de ir para a igreja porque Deus não me deu minha varoa. Isso foi o que eu ouvi dele. Eu olhei para ele assim, como é, rapaz?
Você não esperou o tempo de Deus, você achou que o tempo era seu. Por esse motivo, o seu pedido não foi realizado no seu tempo, então você deduziu que Deus não te ouviu. E sendo assim, Deus então não serve para você e você descartou Deus como se fosse qualquer coisa? Não, irmão, é porque você não me entende. Eu não te entendo, irmãos. Vamos para a palavra? Não, não preciso ouvir não, que eu já conheço. Aí eu percebi o tamanho da arrogância e preferi não dar continuidade. Mas eu estava doido para que ele permitisse. Doido. Entende? Porque eu não ia dizer nada a ele. Através da palavra eu ia mostrar para ele o absurdo da decisão dele. E isso é uma forma, o silêncio de Deus é uma forma de desenvolver a nossa fé. De podermos compreender que o tempo é dele. E é necessário compreendermos isso. É preciso aumentar nossa necessidade de buscá-lo. Às vezes Deus não nos responde não porque não queira, mas porque a resposta pode nos afastar de uma maior intimidade com ele. Em alguns casos, se ele responde imediatamente, não haverá necessidade de buscá-lo. Existem pessoas que estavam aos pés do Senhor, buscando uma bênção financeira, e que depois foram atendidas, sumiram da igreja. Vocês entendem que há um propósito no silêncio de Deus? Há sempre um propósito no silêncio de Deus. Nós não compreendemos que tempo é esse. Mas se você confiar, se você desenvolver essa fé, se você ter mais intimidade com Deus, você vai compreender que há um propósito no silêncio de Deus. Quanto tempo Ana orou para ter um filho? E quando Deus realizou o sonho de Ana, o que o filho de Ana se tornou? Vocês entendem, irmãos? Sempre há um propósito no silêncio de Deus. E quando Deus realiza, o nome dele é glorificado. Porque temos que reconhecer que quem realizou não foi o inimigo, porque ele faz isso. Ele permite que as coisas aconteçam na sua vida para você tirar o mérito de Deus. Por isso que quando Deus realiza o desejo no seu coração, você sente essa confirmação através do Santo Espírito. E você regozija-se na presença de Deus, glorificando. É preciso conhecer o Deus de Jó, o Deus de Paulo e de muitos outros que souberam e aprenderam a viver bem tanto na escassez como na abundância, louvando ao Senhor. É necessário que estejamos na presença de Deus, em oração, mesmo não estando em dificuldades. Isso é importante. Isso é importante porque muitas vezes a gente só acha que buscar a Deus é só quando temos alguma necessidade. É quando estamos passando por alguma dificuldade. Mas não, queridos. A intimidade com Deus, ela tem que ser 24 horas. Constante. E a gente não pode abrir mão dessa intimidade com o Pai. Porque é estando na presença dele que vamos compreender exatamente o teu silêncio, o teu propósito. E aí eu te pergunto, queridos, vocês já tiveram um encontro com Deus? Então, quanto maior, mais Deus nos aprova. Outro ponto para podermos aprender é que Jesus se compadece de nós. Deus, ele tem sensibilidade. Apesar de saber o que estava acontecendo, Jesus não foi rude com as pessoas que estavam sofrendo. Cristo chora e se comove com a nossa dor. Ele nos auxilia nos momentos de dor.
te toma nos braços, enxuga as nossas lágrimas e sara as nossas feridas. Deus nos corrige em amor, irmãos. Se erramos, somos corrigidos, mas em amor. O silêncio de Deus não silencia o seu amor. Mesmo em silêncio, mesmo Ele não nos respondendo, Ele sempre continuará nos amando. Sempre. E independente das decisões que Ele venha tomar em nossas vidas, demos glórias a Ele por tudo. Porque como já foi dito, irmãos, o que muitas vezes nós pedimos a Deus não é o que de fato nós precisamos. Deus sabe do que nós precisamos. Então, se ainda não chegou até você, há um propósito. Ou simplesmente Ele não quer realizar, porque Ele tudo pode e tudo sabe. E Ele sabe que se realizar isso em nossos corações, em vez de nos aproximarmos a Ele, dele, nos afastará. Como já foi dito aqui. Então precisamos compreender esse silêncio de Deus. O quinto ponto é que no momento em que Deus resolve agir, nada impede. Vocês entendem? Quando chega o momento de Deus agir, nada o impede. Por mais que a gente ache que o que foi apresentado a Ele é impossível, nada para Deus é impossível. E Ele fará com que tudo seja feito conforme a vontade dEle. Ele é quem faz a hora. Quando Deus age, não quer saber se o tempo do homem já passou 4 dias depois da sua hora, depois da sua morte. Deus não quer saber o que vão pensar. Quando Deus age, não quer saber se cheira mal, se já apodreceu, ou alguns não querem ter o trabalho de mexer com algumas coisas porque cheiram tão mal, né, ao ponto de ser agora desprezado pelos que estão vivos. A situação de Lázaro era de fato algo que até se você chegasse na porta do sepulcro, já fedia muito, porque já havia 4 dias de morto. Mas como o Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, tudo pode, isso não é impedimento para Ele agir. E Ele então faz o que muitos ali estavam chacotando Ele. Quem é esse? Eles não faziam ideia de que ali estava o Filho de Deus. E Ele então pede para tirarem a pedra do sepulcro. E ao tirar, Ele diz algo que surpreendeu a todos. Lázaro, saia para fora. E quando eles menos esperavam, achando que o que ele estava falando ali seria algo absurdo, de repente Lázaro então aparece na porta do sepulcro. E toda aquela multidão que ali se encontrava, e vendo e ouvindo ele falar aquilo, começam então a dar glórias a Deus em alta voz. E eu fico aqui imaginando aquela cena. Porque no momento em que Cristo chega, ele de alguma forma ele é chacotado, porque fica perguntando, quem é esse cara? Lázaro já está morto, já há 4 dias, chega fede. Ele acha que é o quê? Ou ele acha que é quem? São minhas palavras, tá, irmãos? E eles não têm ideia de quem estava ali com eles. Mas quando ele manda Lázaro sair do sepulcro, e Lázaro assim sai, eu fico imaginando a explosão que há na mente daquele povo. Por saber que um defunto, já fedendo, depois de 4 dias, se levanta vivo. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então acredite, irmãos, independente do que você tenha apresentado a Deus, independente do que você tem orado, do que você tem pedido, por mais que você ache que Deus esteja demorando, por mais que você ache que seja impossível para Deus, acredite, irmãos, quando chegar a hora dele realizar,
será algo sobrenatural e que o nome dele será regozijado e que o nome dele será glorificado. E aí vocês vão ter a certeza de que foi Deus que realizou o desejo dos seus corações. Deus é esse, irmãos. E que a gente precisa estar a cada dia na tua presença, buscando, compreendendo, tendo mais intimidade, para que diante de um pedido, saibamos exatamente qual é o silêncio de Deus. Ele tudo pode, irmãos. Eu não sei, queridos, quando e até quando eu esperarei. Mas em nenhum momento da minha vida eu penso ou pensarei em desistir desse Deus. Eu continuo fazendo as obras de Deus, eu continuo fazendo as viagens missionárias, continuo fazendo as coisas que eu amo fazer para o reino. Mas se mesmo assim ele disser lá na frente, filho, não dá, vou continuar glorificando o teu santo nome. Porque não será por isso, queridos, que eu me afastarei dele. E nem por nada. Independente de qualquer coisa, sempre haverá um propósito, mesmo que eu não entenda. Mas que eu jamais desistirei desse Deus. Em hipótese alguma. Então acredite, irmãos. Se o seu desejo, se a sua oração ainda não foi atendida, espere no tempo de Deus, que irá acontecer. E vocês verão o poder manifesto de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus possa dar a vocês exatamente uma porção dobrada sobre tudo aquilo que vocês vêm apresentando a Ele. Em nome de Jesus. E boa noite para os irmãos. Amém. Irmã. Glória a Deus. Graças a Deus por essa tão poderosa e abençoada palavra. Toda palavra é poderosa e abençoada, mas tem assim aquele dia em que o pregador vem com aquela palavra que o Espírito Santo traz ao seu coração para trazer aos nossos corações, será que possamos receber com bom grado, com amor e com alegria. Graças a Deus, irmãos, vamos ficar de pé para orar em despedida por esta noite abençoada, aqui no templo, você nas redes sociais, que recebeu essa palavra dessa noite, guarde e coloque em prática. O tempo não é o seu, não é o meu, é sim o tempo do Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas, e por isso eu estou aqui, no tempo do Senhor. Amém? Poderoso soberano Deus, aqui estamos felizes, Senhor. Obrigado por esta tua palavra. Toda palavra é boa, eficaz, penetrante, Senhor. Que possa essa palavra de hoje e sempre penetrar e ficar guardada em nossos corações e que possamos colocar ela em prática, para que teu nome seja glorificado. Para que possamos dizer, Senhor, eis-me aqui aguardando no tempo do Senhor. Por isso, Pai, te agradecemos mais uma vez. Nos leva na tua paz, cada um direcionado a seus lares, livrando já de todo impedimento, para que o dia de amanhã seja segundo a vontade do Senhor. Graças a Deus e até domingo pela manhã e pela noite, segundo a vontade do Senhor.